Aula de Ciências, Anfíbios. A maioria dos anfíbios tem tamanho pequeno e hábitos noturnos. Alimentam-se principalmente de insetos e são presas de aves, peixes, répteis e mamíferos. O que são presas? Que na verdade os anfíbios são alimentos das aves, de alguns peixes, de alguns répteis e mamíferos. Mas em compensação, os anfíbios são os predadores, ou seja, eles comem insetos. Uma característica bem marcante dos sapos, das rãs e das pererecas é a capacidade dos machos de emitir sons, chamados de coachos. Cada espécie possui um som próprio, usado para atrair fêmeas, defender o seu território e intimidar seus predadores. Atividade. Observe as imagens. Você sabe a diferença entre sapos, rãs e pererecas? Observe as imagens desses animais, leia algumas de suas características e depois identifique cada um deles. Página 248, atividade 1. Imagine que um grupo de herpetólogos, ou seja, cientistas que estudam anfíbios e répteis, fará uma pesquisa sobre os anfíbios. A. Em que ambientes eles devem procurar esses animais? B. Qual é o melhor período do dia para procurá-los? Por quê? E C. Mesmo que seja impossível vê-los, muitas vezes sabemos que determinado local, uma lagoa, um brejo, concentra grande número deles. Como isso é possível? A reprodução dos anfíbios. Em noites quentes, nos brejos, nas lagoas ou nos riachos, podem-se ouvir sapos machos coachando. Isso ocorre porque as fêmeas, atraídas por esse canto, vêm até os machos para o acasalamento. Aqui, apenas os machos de sapos, rãs e pererecas coacham, e cada espécie tem o próprio canto. Após o acasalamento, os ovos são acomodados dentro da água ou em ambientes úmidos, margens de rios, lagos, etc., debaixo de pedras em poças d'água, onde eles ficam protegidos por uma camada gelatinosa ou dentro de uma espuma. Aqui nós vemos uma perereca com seus ovos protegidos por uma camada gelatinosa e ovos de sapo protegidos por uma espuma. Depois de saírem dos ovos, os filhotes chamados de girinos passam por grandes transformações, num processo chamado metamorfose. O que é metamorfose? É a mudança completa da forma do corpo do animal que ocorre durante o seu ciclo de vida. Os girinos assemelham-se aos peixes porque respiram como eles e vivem na água, mas isso quando eles são girinos. Nessa fase, eles não se parecem nem um pouco com o anfíbio adulto. Observe na ilustração abaixo o ciclo de desenvolvimento de uma perereca, desde o ovo até a fase adulta. Note as transformações que ocorrem no corpo do animal em cada uma das fases. Então, nós temos a fase 1, eles estão nos ovos, 2, os girinos, 3, girino com cauda e patas traseiras, 4, girino com cauda, patas traseiras e patas dianteiras, 5, rã com cauda curta, 6, rã adulta.
Atividade 2, página 250. Veja as diferentes etapas do desenvolvimento de um sapo e coloque ela nas sequências numerando, do 1 até a fase final. B. Anote quais são as mudanças que ocorrem no corpo do sapo em cada uma dessas fases. Estratégias de sobrevivência. Página 251. Nos locais de reprodução dos anfíbios, como margens de rios e lagos, é comum encontrarmos uma grande quantidade de árvores e outras plantas. Toda essa diversidade de seres vivos fornece alimento e abrigo a diversas espécies de animais, incluindo os predadores dos próprios anfíbios. Mas como os anfíbios se defendem, já que não possuem unhas, escamas ou garras? Alguma espécie de sapos, rãs e pererecas defendem-se recorrendo à estratégia de camuflagem, ou seja, tornando-se poucos visíveis aos seus predadores. Aqui nós vemos as imagens, percebe que ela é um pouco, tem duas imagens de sapo que a gente se confunde com a pedra onde eles estão. Contudo, muitas espécies de anfíbios tornam-se presas fáceis, pois são coloridas e ficam bem visíveis em seu ambiente. Para compensar essa desvantagem, a pele desses animais possui substâncias de gosto desagradável ou tóxicas, capazes de matar aquele que se aventurar a comê-los. Outra estratégia de sobrevivência de alguns anfíbios são as glândulas produtoras de veneno, localizadas atrás dos olhos. O veneno é eliminado quando essas glândulas são comprimidas, o que só ocorre durante o ataque de um predador. Assim, quando uma serpente abocanha um sapo que tem essas glândulas, ela logo sente o gosto ruim do veneno e rejeita a presa, facilitando sua fuga. Aqui, a rã dado dourada é uma espécie de rã mais venenosa do mundo. O sapo cururu tem glândulas de veneno atrás dos olhos. Atividade 3, página 252. 1. Algumas pessoas dizem que chegar perto do sapo cururu é perigoso, pois acreditam que ele lança veneno em quem se aproxima. Isso é verdade? Por quê? 2. Relacione a imagem à legenda que a representa. Os anfíbios e seu ambiente. Muitas espécies de anfíbios estão ameaçadas de extinção, e outras até já desapareceram. E você sabe por quê? Principalmente devido à poluição e ao desmatamento. Como os anfíbios têm a pele fina e úmida e se reproduzem em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos, eles são um dos primeiros afetados pelas alterações no ambiente, já que absorvem rapidamente as substâncias tóxicas presentes na água e no ar, o que pode levar o animal à morte. Além da poluição da água e do ar, o desmatamento é a ameaça mais significativa à sobrevivência dos anfíbios, pois as florestas proporcionam sombreamento indispensável para que a pele deles não sofra desidratação, e elas são os locais para a alimentação e a reprodução de vários insetos que servem de alimentos aos anfíbios. Portanto, quando o número de anfíbios está diminuindo em determinada área, isso pode ser um sinal de alerta de que aquele ambiente está correndo perigo. Atividade 4. Fazer a página 253 dos exercícios 1 e 2, no 3, responder no caderno de ciências. Exercício 4. Complete o esquema com as palavras e as expressões abaixo. Para casa, página 255, o trecho da cantiga de roda Sapo Cururu para fazer. 2. Recorte as figuras do anexo 4, cole-as na sequência em que ocorre a metamorfose do sapo. Fim, professora Edneia.